são verdade. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição, renunciar ao próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar ao próprio eu é o primeiro passo. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor, é a prova mais forte de valor. Como eu mais vivo, mais Cristo vive. Todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar ao próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar ao próprio eu é o primeiro passo. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Esse povo. Objetivo é alcançar a salvação e devemos nos humilhar, deixar o erro. Nessa noite eu fiquei pensando muito de ontem para cá e lembrei que o dia do culto, pensei que era mais na frente, mas é hoje, graças a Deus, chega. E aí a gente fica pensando que vamos falar com os irmãos. E a gente começa a ler a Bíblia e começa a pensar um assunto que é interessante para nós. E chegando aqui no livro do Evangelho de João, lendo essa passagem em que Jesus se dirigia a Jerusalém após alguns acontecimentos que houve antes. E ao chegar a Jerusalém, ele ali realizou sinais e diz que muitos creram nele. E o verso 24 diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Isso quer dizer, Jesus não se iludiu com aqueles que passaram a crer nele. Jesus viu que ali era só uma crença momentânea.
uma crença porque ele viu algo acontecer. E a gente deve ter cuidado para que a nossa fé não seja baseada principalmente em milagres. E o maior milagre a gente às vezes menosprezamos, não valorizamos, que é de nós aceitar Ele como Salvador. Não por um ato que aconteceu na nossa vida, mas por nós se rendermos aos pés do Salvador. Esse é o maior milagre. A gente tirar o pensamento do mundo e pensar na salvação. E quando viemos para a igreja pensando na salvação, a gente, no decorrer, a gente corre também o risco. Nós não pregamos aqui milagres, riquezas, bênçãos, mas corremos o risco de o andar da carruagem, a gente esquecer de que, por exemplo, eu me preocupo muito, porque eu vim para a igreja pensando na salvação, a oportunidade de eu ser alguém perante Deus. E é maravilhoso quando eu conheci esse evangelho. E eu peço a Deus que Ele não perca essa razão que me fez a estar aqui. Foi a salvação. Eu vou ter a vida eterna. Deus, não tem coisa melhor a ser desse mundo que ter as promessas que Jesus deu na vida eterna. Não importa que a gente venha a perder o mundo, talvez até a família afaste, mas só que isso, irmão, mudando a calma, a gente vai esquecendo. A gente vai nos preocupando com algumas coisas, em ter, em alcançar, e se aborrece, muitas vezes se entristece por não alcançar alguma coisa e ver o ruído de alguém mencionando que como é que pode ser de Deus se você não alcançou isso, não alcançou aquilo, e termina às vezes perdendo a fé. Eu já vi algumas pessoas que trabalham na obra por muito tempo e por não ser promovido, desistiu da fé. Que tristeza, né? Até era talentoso, trazia mensagens agradáveis, de ânimo para a igreja, mas no momento em que ele não foi promovido, ele desiste da fé. Para ele seria o crucial da vida dele era ser promovido. Eu conheci jovens, dialoguei com eles muitos, alguns que cavalguei na minha vida, que trabalhei junto na comportagem, que almejava uma posição na igreja, e de repente, por um motivo ou outro, não foi possível. E ele aí, o que aconteceu? Desistiu da fé. Inclusive, a gente também vê por coisas mais simples, não é mesmo cargo na igreja, né? Mas vê pessoas desestimulando, perdendo a vontade de ir para a igreja, pessoas talentosas, pessoas que podem ajudar na causa de Deus, mas ele entendeu que para que ele exercer isso, ele precisava ser promovido. Para ele era um milagre. E até quando a nossa fé vai permanecer nessa esperança da vida eterna? E eu oro a Deus para que Deus não me desanime, não perca esse gosto maravilhoso que eu senti quando assim conheci essa verdade. E Jesus viu pessoas empolgadas com o milagre que ele fazia. E Jesus sabia que aquilo era por fé, até exaltando o nome de Jesus, até glorificando o nome dele. Ele disse: olha, esses aí você nem precisa me falar, Deus eu conheço. Eu conheço. E às vezes nós passamos a admirar alguém pelo que ele faz, não pelo que ele é. E alguém é talentoso e você se apega a ele. Mas Jesus não deixou ser levado por isso. Jesus, de fato, ele quer a nossa salvação. Ele quer que vivamos a vida eterna. Ele quer que todos nós foquemos nessa esperança que ele nos deu. E todos nós temos o privilégio de fazer a obra que ele quer.
Ele já nos disse: ide, pregar o Evangelho. Mas alguém acha pouco chamado de Jesus Cristo. Alguém quer mais, quer brilhar, quer ser uma estrela. E ele acha que só pode ser uma estrela se ele for promovido. E se ele não for promovido, ele não está feliz. E a felicidade maior que ele quer que nós venhamos ter não é de um milagre que aconteceu, mas maior, de saber que Jesus morreu para lhe dar a salvação, para lhe dar a vida eterna. E é isso que o ministério dessa igreja ensina. E é isso que nós estudamos na escola sabatina. A vida eterna deve ser o maior, devemos considerar, e é o maior galardão. É algo que faz a igreja estar viva. É algo que faz legião de anjos bons estar ao nosso lado, nos ajudando a superar dificuldades. E Jesus respondeu: então, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia todo. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus conhece a natureza humana. Então Jesus, ele quer que nós aceitemos ele de coração, que a nossa fé não seja dependa de nenhuma posição, ou mesmo de um milagre, ou mesmo de uma bênção que aconteça em sua vida. Ele quer que nós aceitemos ele como nosso único Salvador. Estamos felizes por saber que ele morreu por nós, ainda que não haja um milagre em nossas vidas, ainda que você não alcance. É interessante que isso é tão importante. Quando eu encontro com meus parentes, eles perguntam logo: o que é que você é na igreja? Porque existe um conceito de que é necessário que você seja uma posição grande na igreja. Então veja, a humanidade ele entende assim e termina nós também pensando assim, esquecendo do principal, que é termos a vida eterna, é conhecer Jesus como nosso Salvador. Eu falo: poxa, eu até sorri assim um pouquinho, né? Eu sou missionário voluntário. É engraçado que isso aí não acontece com a minha família. Na própria igreja onde eu passei a trabalho, me perguntam o que é que eu sou. Quando ficar vazio, eu sou missionário voluntário. Talvez falando assim, ele olhe com outros olhos, né? Então veja o que é que nós esperamos. Nós não ficamos felizes em saber que a pessoa aceitou Jesus, crer que é a vida eterna. E muitos se podem, investem nisso, criam uma expectativa nesse sentido de ser alguma coisa, porque vai ser considerado, e esquece o sacrifício que Jesus fez na cruz, que supera toda a nossa expectativa. É saber que Jesus, que nós cremos, que temos a salvação, e que nenhum cargo, nenhuma posição nos dá segurança. O que dá segurança é aceitar Jesus como nosso único Salvador. E o que nos faz sermos a estrela é acreditar que Jesus é o Salvador. E nenhum que acredita em Cristo ficou apagado, não foi estrela. É estrela, porque crê nos méritos de Jesus Cristo. Ele não depende de milagres, ele não depende de posição. Ele depende do poder do Espírito Santo de ter a salvação. Ele não vai falar de Jesus só quando acontece um grande milagre, que a humanidade cobra. Mas o maior milagre é eu crer que Jesus é meu Salvador. Eu permanecer o dia enfrentando as barreiras com a esperança da vida eterna. E é isso que às vezes nós amanhecemos tristes. Aí quem tem família sabe, quem tem filho sabe. E é isso que nós temos que botar na mente deles.
Quem vive na igreja, a irmã Camila falou, olha, são 4 anos, quer dizer, são 4 anos que a gente pode demonstrar nossos frutos. Mas aí você está aqui, mas olha, são 4 anos. Essa pré-alegria, vamos dizer assim, fidelidade, quando chega alguém, quando recebemos alguém, quando alguém chega da igreja, é maravilhoso. Mas quer dizer, tem uma extensão muito grande para você permanecer firme nessa esperança. Eu peço a Deus que perdoe minhas faltas, minhas fraquezas, mas que não tire de mim essa esperança de saber que Ele morreu para me dar salvação e que nós não vai depender de posição, nem de ter uma vida pregressa, mas de saber que Ele morreu por você e que você aceitou Jesus como seu Salvador. Essa é a coisa mais importante. Quer ter sucesso? Aceite Jesus como seu Salvador. Creia que Ele pode lhe salvar, pode lhe dar vida eterna. E você vai brilhar. Jesus preocupado com essas coisas. Eu até no outro dia fiquei pensando que vou falar uma fé inútil, ou uma fé deficiente, uma fé insuficiente. A gente pode titular isso que eu estou falando hoje, essas coisas aí. Uma fé insuficiente, uma fé inútil, uma fé deficiente, porque ele depende de um acontecimento para que ele possa acreditar que Jesus é o Salvador, que ele é feliz, que Deus está com ele. Uma fé doentia, irmãos. Uma fé que corre um grande risco, perigosa, porque no grande dia ele pode, capítulo 7, verso 22, diante de Mateus, fala que alguém teve a ousadia de dizer: Senhor, mas eu curei teu nome. Você pode até fazer muitas maravilhas diante do talento que tem, mas deixou de cumprir. O principal era ter a vida eterna, não era obras, mas aceitar Ele como seu Salvador. É possível alguém chegar e até o fim da jornada, da caminhada, mas não entender ainda a maior necessidade que ele tem. E a maior necessidade que nós temos é de aceitar Jesus como nosso Salvador. Essa crença supera todos os obstáculos que podem surgir em nossas vidas, que há de surgir em nossas vidas. Não é que pode, não há de surgir em nossas vidas. Ninguém que trilha essa caminhada está isento de problemas. Começa sendo nós sendo problemas. A luta que nós temos com nós mesmos para conter as tendências pecaminosas já começa sendo um grande obstáculo em nós mesmos. Manter a expectativa, manter a esperança e saber que nós temos uma responsabilidade, que temos que dar um bom testemunho onde a gente passa. Jesus não aceita nenhum dos teus servos que não dê um bom testemunho onde você passa. Essa é a luta que nós temos, que é uma responsabilidade que nós temos. Ninguém pense que está isento de demonstrar esse amor no seu comportamento. Jesus cobra de nós que tenhamos um bom comportamento, porque nós somos representantes dele, nós cremos, nós somos discípulos dele. Aí certa vez um jovem encontra Jesus, chamando ele de bom mestre, capítulo 18 de Lucas, verso 21, e Jesus fala: olha, povo é Deus. Isso faz claro. Capítulo 18, vamos ver aqui, para que eu não diminua o que está escrito, né? Crescente. Verso 19,
já respondendo a ele, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabeis os mandamentos? E o jovem ali descreveu os mandamentos para ele. Expectativa, um homem rico, não sei os mandamentos. Era um homem que demonstrava ter fé. Demonstrava ter fé porque ele realizava obras, ele ajudava. Mas Jesus fez um teste com ele. Geralmente dá a entender que ele queria na vida eterna, ele queria ser salvo, e achava que seria salvo, que já era um candidato, ou já estava eleito a salvação. E Jesus disse: olha, faz o seguinte, vende tudo que tem aos pobres. Irmãos, o que é maior em nossas vidas do que a salvação? Às vezes nós não sabemos. Talvez eu não saiba ainda. Talvez eu tenha algo em minha vida que eu coloco que seja maior do que a influência da salvação. E vai chegar um momento que isso vai ser manifestado. Cada um de nós temos algo, somos apegados a algo que pode fazer com que nos separemos de Deus e tenhamos a vida eterna. E Jesus não vai deixar nós ficarmos iludidos. Uma hora vai surgir isso. Pode dizer até a posição. É por isso que muitos às vezes declinam da fé, porque tinha uma posição e pelo fato de tirar aquela posição, aquele privilégio que ele achava que era muito importante, muito mais do que a salvação, ele pode declinar por isso. Dizer: eu não vou mais à igreja. Nós não sabemos, nós precisamos orar a Deus. E Deus vai fazer com que isso manifeste na nossa vida, para que venhamos. Na verdade, nós falamos tanto desse jovem, né? Vai lá, ele na hora ele emudeceu, diz mas nós, às vezes coisas menores. Eu fico preocupado comigo. E devemos nos preocupar com isso, porque Jesus não quer que percamos a esperança nem o foco do que ele fez por nós, da razão de nós estarmos aqui, que é a salvação. A salvação deve estar acima de qualquer decepção que devemos ter em nossas vidas, qualquer desonra, vamos dizer assim, porque tem coisas que nós achamos que é honra, né? Eu já considerei alguma coisa, já levei alguns socos sem luva, foi direto, que eu me senti humilhado. Muitas vezes eu senti humilhado, menosprezado. Eu falei: mas por quê? Tem coisa melhor do que a salvação? E eu avaliei que aquilo tinha importância. E a gente procura sobreviver assim. Não devemos deixar que o nosso ego supere a razão de sermos salvos, do que Jesus fez por nós. Eu posso dizer que é até normal, mas não é anormal você não refletir de que algo é melhor do que aquilo, que aquela vergonha que você passou. Eu já passei tanta vergonha, irmãos. Eu tenho medo de perder, ficar alheio às coisas que aconteceram comigo. Mas eu não quero perder a certeza da minha salvação. Eu não quero que minha vida dependa daquilo que eu achava que era honra, que era respeito, que me leva a desanimar da fé, a perder o estímulo de seguir o caminho da salvação. E a gente tem que vigiar, porque o inimigo, ele está pegando esses pontinhos para você se sentir ofendido e não querer colaborar com a causa de Deus. E olha, irmão, que as maiores provas nem é lá fora não, é aqui. Deus instituiu a igreja, começando pelos seus discípulos, para que começasse esse exercício de vencer o eu aqui entre nós. Às vezes eu me cobro: por que eu não fui mais gentil com os meus irmãos na fé? Porque eu creio que vou morar com ele no lar celestial. Por que eu fui diferente com aquele irmão? Fala disso ontem. Eu comecei com Moisés, vai lá no cara evangelista.
e eu vi a família que estava aqui sentada assim no canto, e eu fui pegar o meu açaí pensando de sentar junto com eles, né? Na mente veio sentar perto do irmão próximo, e depois o evangelista foi sentar perto e puxa, porque eu não fui fazer sala com eles. A gente tem que refletir isso, ver onde falhou. E eu me senti falho. Mas eu ter pegado o açaí e sentado com eles. Eles eram visitantes. Eles estavam sem ambiente, que era o lugar que ele tinha familiaridade. Assim, não na igreja. O que nós estamos fazendo? Estamos corrigindo suas faltas. Mas nós glorificamos a Deus. Aí Jesus não aceita. Talvez não, porque o César falou esse texto está falando isso. Porque nós glorificamos tanto a Deus, mas não fazemos as obras que Ele quer. É por isso que às vezes nós não crescemos espiritualmente. Nunca vamos entender os problemas nossos, familiar, na igreja, porque nós não paramos para refletir. Poxa, nós vamos ter aqui uma prova, tem que amar. O pastor me deu uma cotovelada lá, palavras, mas eu tenho que ter a coragem de falar com ele. Eu não tenho boa fama não, porque eu procuro falar. Quer dizer, que o irmão, eu já tive vontade de não falar, e já adotei isso em minha vida. Depois eu disse: o que é que eu estou fazendo? Eu estou me condenando porque não estou exercitando algo de humildade, e se é que ele tem defeito, eu estou perdendo a oportunidade de ajudar o cidadão a vencer. E Jesus não tem outro muito caminho é esse. Cuidar de minha esposa, cuidar de minhas filhas, e se eu ignorar, não ficar com raiva, não querer falar com ela, eu não estou fazendo nada. Eu tenho que falar com ela. Jesus quer que nós batemos no peito que somos crentes e que queremos ao céu e que amamos a Jesus e glorificamos o nome dele. E ele diz: não precisamos falar dele, não por isso. E Jesus nos conhece e ele quer nos salvar. E essas coisas acontecem entre nós para que nós venhamos aprender. Se não ficar decepcionado, não perder o gosto de vir para a igreja. Eu luto tanto para não perder o gosto de vir para a igreja, desde que eu chego condições. Até faço um sacrifício, entre aspas, né? Porque tudo que nós dizemos é pouco. Diz que lá na glória, tudo que nós achamos que é um sacrifício foi pouco para o que Deus quer nos dar, porque é importante para nós a salvação. Então aquele homem achou que era demais vender tudo pela salvação. E nós às vezes falamos, né? Capítulo 6 de Mateus fala, e 19, fala, os irmãos vão se aparecer aí, Mateus capítulo 6, alguém possa ler? Deixa eu achar aqui. 6, verso 19 de Mateus. Aqui é a parábola. Não aconteça sobre Isso. terra, que a taça é para o do consumo, e onde os ladrões minam um pouco. Mas ajuntai tesouro no céu, que nem a traça nem a vergonha tem consumo, e onde os ladrões não minam nem pouco. Interessante que, então, tem a ver, eu quero fazer uma ligação com o que eu li. E tesouro, tem pessoas que tesouro não é só bens, papel, dinheiro, ouro, não. É tudo. Tudo que tem valor, que nós damos valor a nós mesmos, mas nós damos mais valor a nós do que a Jesus Cristo, a quem amamos, que foi tão humilde. Mas a nossa fé, ela tem que ser algo que a gente possa guardar, tesouro, que ninguém possa tirar. E às vezes nós perdemos esse tesouro rapidão, porque nós variamos mais a nossa posição, a nossa honra. E o inimigo, ele sabe que aí faz com que percamos
O tesouro que é confiança em Deus, uma entrega a Deus. Capítulo 6, 33 de quê? A irmã, por gentileza, põe aí. De Mateus. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas quando buscamos o reino de Deus, sabe, ele tem uma ligação com o tesouro. O nosso tesouro deve ser o reino dos céus, não deve ser a nossa posição. Esse é o tesouro que devemos ir atrás, que ninguém pode tirar de nós a nossa esperança, a nossa alegria da salvação. Ninguém tira. Na próxima vez que vou pregar, vou pedir para fazer plataforma. Então, o tesouro que depositamos na mão do Senhor, a traça nem a ferrugem pode comer. Interessante que houve um incêndio de um banco. Houve um em Goiás, que queima de arquivo, queimou todo o documento. Mas esse foi dentro do cofre que o fogo não entrava. Mas a temperatura aumentava com a pressão do fogo. E ali, quando abriram o cofre, disse que estava tudo intacto. Os maçãs, dinheiro, o documento. Mas veio o vento, queimou. Quer dizer, espalhou. Ele não pegou fogo, né? Porque não tinha oxigênio, né? Mas o calor, a temperatura estava perfeito. Brilho, vou pegar. Então o vento. Por isso que nosso tesouro, a nossa honra deve ser guardada no cofre do Senhor. Esse, o fogo não consome. Até diz que a fé é purificada no fogo, em vez de consumir, deve ser aumentar o seu quilowatt, né? O seu valor. Aí Deus fala para Oséias, no livro que nós estamos estudando, capítulo 6. É isso mesmo. E o verso 6, capítulo 6, né? De Oséias. Lá ele manda que cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É interessante isso aí. Mas tem uma partezinha. Oséias. Capítulo 6. Deixa eu botar um papelzinho, mas hoje já me deram até uma Bíblia para que eu não usasse essa, mas eu não tenho para ficar com ela. Oséias capítulo 6, verso 4. Por favor, coloque aí. Oséias capítulo 6, verso 4. Alguém pode ler para nós, por favor? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sim. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E o verso 5. Por isso, fui abati pelos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os teus juízos sairão como a luz, O verso 6, irmão. Oséias 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o instrumento de Deus, mas os teus holocaustos. O 7.
Então, a ordem era que conhecesse o Senhor, crescesse, o seu conhecimento fosse cada dia aumentado, a sua intimidade com o Senhor fosse cada dia tornando-se maior. Mas é o contrário. A gente vai ficando firme na fé, mas vai se importando não mais pela fé, mas com o que acontece ao redor, que leva-nos a desanimar, a perder o estilo, a perder o gosto, a perdermos a responsabilidade. E eu até faço uma observação, que nós íamos para a igreja, gravatinha, domingo, gravatinha, paletó, é a coisa mais linda da igreja da Reforma. E a de sábado tem a coisa mais linda, o sapato nos trava. Hoje nós nos importamos com isso. Mas quando passamos de frente à igreja cristã do Brasil, a gente fica admirados de ver todos com seu paletó preto, sua gravata. A minha rua mora com um rapaz que ele tem 2 filhos, da cristã do Brasil, e eu vejo bonitinho, pequenininho, com paletózinho, indo para a igreja. Nós estamos voluminho, nós estamos degredinho. Como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso gosto para com Deus? Como é que está o nosso depósito para com o Senhor? E Jesus disse: não precisa me falar deles, que eu conheço. Eu não quero dizer com isso que devemos ter cuidado da nossa fé, porque queremos ter a vida eterna, queremos dar um testemunho por onde nós passamos, relevante, que as pessoas sintam desejo de querer se aliar também, fazermos a diferença, não esperar que aconteça um grande milagre para que a gente possa querer assim falar de Jesus, mas falar das simples coisas que Ele nos concede. Essa igreja era cheia no domingo. Todo mundo pobre. A pé, de bicicleta. A família Leude, que Deus abençoe ela, dava uma caminhada maior do que a minha do Santos Dumont para cá, que era íngreme. E eu me pergunto, por que nós estamos assim? Eu não vou me cansar de falar isso, irmãos. Talvez eu seja ignorado por algum dos irmãos, seja do mais próximo, que mais tem idade, pode até falar algumas coisas para mim, que é a minha mulher, porque eu falo tanto. Mas se eu deixar de falar, eu perco o estímulo, perco o ânimo, eu jogo a toalha. E eu não quero fazer isso. Eu quero ver meus irmãos animados, porque isso me faz eu me animar também. Eu não quero falar que creio em Jesus, que tenho a única mensagem deste mundo, e exaltar Jesus, eu vos conheço. Porque não é isso que você demonstra em sua vida cotidiana. E tem um texto que eu queria ler, não sei, um texto interessante, que Deus disse que o amor era como de muitas pessoas, era como uma relva, que de manhã ela aparece refrigerando a terra, e ao cair o sol ela some. E muitas vezes nosso amor para com Deus, nosso zelo, é só quando tudo acontece conforme a vontade dele, nossa. Mas quando acontece a vontade de Deus, que é diferente, que é estranha, a gente perde o ânimo, perde a vontade de fazer a vontade do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, para que nós possamos depositar nossa fé na mão do Senhor, possamos glorificar o nome dEle, não só com as nossas palavras, mas de coração, de convenção, renovar nosso conceito com Deus a cada manhã,
Essa palavra renovar me dá muita alegria, irmão, porque eu sei que onde eu posso falhar, pode ser reconstruído de novo. Não tem coisa melhor do que isso. Deus é longânimo para conosco. Ele quer que nós venhamos se perder, mas também não aceita que nós brinquemos com Ele ou decepcionamos outras pessoas pela nossa maneira de viver. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a sua graça. Eu convido os irmãos a ficar de pé e vamos cantar um de ordem 213. Sua fé Jesus contemplar. Deus promete grandes coisas com sempre a qualquer que pensa sempre que haja o bem. A resposta é engrandecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus prometida, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Veja grandes maravilhas ao reino, por alguém que nele confiam, e verá promessa sem nada duvidam. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus prometida, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais retornará do nome seu. Ele cumprirá a promessa que prometeu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus prometida, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Só vou ler o verso que eu queria ler, de Oséias 6, verso 4, diz assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvens da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, a declaração da palavra amém, mas velho bom, ele pede para que o povo conheça e consiga conhecer. Mas o povo amava Jesus, era como um orvalho, caía e subia. Não permanecia no amor de Deus. E a gente tem um amor que resiste ao sol, que não acaba, que diante da dificuldade, diante do desapontamento, a esperança da salvação permaneça. Diante de uma derrota ou de um sonho que você tinha, não venha ser maior do que a salvação, o amor por Deus. Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos que dão essa oferta para a causa dele, e vamos ficar de joelho. Querido Pai Celestial, agradecido estamos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, por ser paciente e tolerante, Senhor.
fácil, Senhor, mas nos dê mais uma oportunidade. Renova em nós, Senhor, dá-nos um novo nascimento, para que possamos ter a esperança da vida eterna, que possa ser renovada em nós, e que não nos perder, Senhor, por nenhum desapontamento que isso em nossas vidas. O Senhor nos ajude, esta semana que você iniciou, nos proteja, que possamos estar prontos, Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade. Amém. E não podemos esperar um grande milagre em nossas vidas, maior do que este, de aceitar a Ti como nosso único Salvador, Senhor, que não há. Que não devemos ser iludidos, que não deixemos o inimigo nos derrotar pelo fato de muitos sonhos nossos não ser realizados. Não deixe, Senhor, que eu desista da nossa fé por coisas banais. Porque o nosso orgulho poderia ser maior do que a tua salvação. Deus nos deu paz, fé, do mal. Mas, Senhor, sobre o Espírito da igreja para renovar, para animar, para que Deus ter alegria de estarmos aqui juntos, meu Deus. Porque ninguém vai partir, Senhor, sem que tenha passado pela vontade. Todos nós haveremos passado, não sabemos o que for, mas que haveremos passado. Dá-nos sabedoria, não perder, deixar de olhar para Ti como nosso Salvador. Suplicamos, Senhor, pelo Seu nome, Seu Pai eterno, possa ser conosco, que o eterno possa nos dirigir-nos lá, cada dia força e que possamos ser aceitos por Ti, Senhor. Nós suplicamos e pelo nome. Amém. Amém. Temos dessa forma, conclusão de tudo, que a comunhão do Espírito Santo nos conceda hoje mais. Amém.